E o prefeito de Estreito, Léo Cunha, quer a ajuda do governo federal para fazer a operação de balsas no local e reduzir os impactos para a população e o comércio. Quem traz as informações é a Isabel Mega. Mega, já tem retorno do governo federal sobre esse pedido de ajuda? Ainda não, Tainá, mas tem sinalizações que são importantes, as solicitações que foram feitas pelo prefeito Léo Cunha, do PL. Ele, inclusive, esteve aqui em Brasília nos últimos dias de dezembro, passou por alguns órgãos para atuar aí nessa linha de frente em relação a esses pedidos feitos. O principal, Tainá, é você trazer a operação das balsas. A nossa colega que está ali na região relatou para a gente que já tem balsas funcionando de maneira provisória, né? Mas você tem que erguer uma estrutura para se adequar a esse meio de transporte. Então, isso ficaria a cargo do DENIT. Na sinalização do DENIT, o contrato com a prestadora desse serviço poderia ser assinado ainda nesta semana. O prefeito Léo Cunha relatou, inclusive, o impacto disso em relação à economia da cidade de Estreito. A gente está falando dessa cidade do Maranhão, que fica de um lado do rio, do outro lado é a cidade de Aguianópolis, que já é Tocantins. Em relação à cidade do Maranhão, Tainá, para a gente ter uma ideia, ela recebe por dia cerca de 2.500 caminhões. Desde que aconteceu essa tragédia com a ruptura dessa ponte, são 50 caminhões diários, justamente por conta dessas dificuldades de acesso. E isso tem implicação direta em relação à economia da cidade, porque você imagina, esses caminhões chegam de um lado para o outro, esses caminhoneiros, né, eventuais trabalhadores que dependem também desse deslocamento, eles vão para o comércio local, eles frequentam restaurantes, lanchonetes, postos de combustíveis, oficinas mecânicas. Então, vários desses setores já estão fazendo levantamentos das dificuldades que estão enfrentando desde que essa ponte acabou desabando. Então, há uma preocupação, sobretudo, com esse impacto socioeconômico, que o prefeito Léo Cunha também gostaria de uma atenção especial aqui do Palácio do Planalto, para tentar angariar verbas federais para que possam ser utilizadas também em relação a essa situação da economia local. Sobre o DENIT, que é esse órgão responsável por essa estrutura que vai ser criada de forma provisória para a passagem das balsas, o que eles informaram para a gente aqui na CNN, Tainá, é que estão em tratativas para a contratação dessa empresa, que vai fazer esses serviços de transporte por balsas. Declarou ainda que as balsas poderão transportar carros de passeio, ônibus, ambulâncias e caminhonetes. E aí a sinalização importante que eu trouxe aqui bem no início da nossa conversa, Tainá. A assinatura do contrato está programada para ocorrer ainda nesta semana e aí a expectativa de que essas balsas possam entrar em operação assim que isso acontecer. Então vão ser utilizadas pelas populações das duas cidades, já que há um intercâmbio muito forte entre elas e como se trata ali de uma região de fronteira entre os dois estados, também é uma ponte que era muito utilizada, né, para que você fizesse o transporte rodoviário de cargas. Então daí essa preocupação específica também com a questão da passagem dos caminhões, algo que todo mundo espera que possa melhorar com a entrada de fato de uma prestadora ali que está adaptada com essa questão do transporte com balsas, né? São aquelas grandes barcas que você coloca caminhões, você coloca outros veículos para operacionalizar isso da melhor maneira possível, tentando agilizar. Em relação à construção da ponte, que é o segundo fator aí nessa história, claro que em relação à situação das vítimas, esse é o ponto principal, esse trabalho de resgate que a nossa colega lá na região estava contando para a gente. Mas um outro fator que todo mundo já está se perguntando, quando que essa ponte vai ser construída? Como é que isso vai funcionar? A expectativa é de que esses trabalhos durem no máximo um ano. Então, em dezembro deste ano de 2025, a expectativa é de que você já tenha uma nova estrutura funcionando. Isso também fica a cargo do DENIT. Na terça-feira, inclusive, eles anunciaram a oficialização da contratação de um consórcio para construir, portanto, uma nova ponte Juscelino Kubitschek a um custo estimado de R$ 172 milhões. Tainá.